Vamos lá, dando sequência ao nosso capítulo de simplicidade. Começamos com aquela questão. O que é inocência? Será que para ser inocente é preciso viver uma vida simples? A inocência é um estado de consciência, sem pensamentos. É um outro nome para não-mente. É a própria essência do estado de Buda. O homem entra em sintonia com a lei suprema das coisas e começa a fluir com isso. A mente astuta luta, porque é através da luta que surge o ego. E a mente astuta só pode existir em torno do ego. Eles só podem coexistir e são inseparáveis. Caso o ego desapareça, a mente astuta também desaparece. E o que sobra é a inocência. Se a pessoa está lutando com a vida, se está indo contra a corrente, se não é natural, espontânea, se está vivendo do passado e não no presente, ela não é inocente. Viver de acordo com o passado é viver uma vida irresponsável, é a vida de reação. A pessoa não vê qual é a situação, ela simplesmente segue repetindo suas velhas soluções, apesar de os problemas serem novos a cada dia, a cada momento. A vida segue em constante mutação e a mente permanece estática. Esse é o problema como um todo, o fato de a mente permanecer um mecanismo estático e a vida ser um fluxo constante. Por isso, não pode haver comunhão entre a vida e a mente. Se permanecer identificada com a mente, a pessoa vai ficar quase morta. Não terá nenhuma participação na alegria que domina a existência. Não vai ser uma participante da celebração que ocorre constantemente. O cantar dos pássaros, o dançar das árvores, o fluir dos rios. E também não vai ser parte desse todo. O homem quer ser independente, quer provar para si mesmo que é mais elevado do que os outros, superior aos outros. E daí ele se torna astuto. Somente através da astúcia é que ele pode provar sua superioridade. É um sonho, é falso, porque não há ninguém na existência que seja superior a ninguém que seja inferior. A folha da grama e a grande estrela são absolutamente iguais. A existência é fundamentalmente comunista. Não há nenhuma hierarquia. Entretanto, o homem quer ser superior aos outros, quer conquistar a natureza, e é por isso que ele tem que lutar continuamente. Toda a complexidade surge dessa luta. A pessoa inocente é aquela que renunciou à luta, aquela que não está mais interessada em ser superior, que não está mais interessada no desempenho e em provar que ela é algo especial, aquela que ficou como uma rosa ou como uma gota de orvalho sobre a folha de lótus, aquela que se tornou parte desse infinito, aquela que derreteu, fundiu-se e tornou-se parte do oceano, e é apenas uma onda, aquela que não tem ideia do eu. O desaparecimento do eu é a inocência. Por isso, a inocência não pode exigir que o homem viva uma vida simples. A inocência não pode exigir nada dele. Todas as exigências são ardilosas. Todas as exigências são basicamente lutar, ser alguém. A inocência simplesmente vive, sem nenhuma ideia de como viver. Introduza o como e o indivíduo se torna complexo. A inocência é uma resposta simples para o presente. As ideias são o passado acumulado. Basta viver como Buda viveu para que a pessoa seja um budista. Viva como Jesus viveu e a pessoa vai ser uma cristã. Porém, desta forma, a pessoa irá impor algo sobre si mesma. Deus jamais cria duas pessoas iguais. Cada indivíduo é único. Assim, se o homem impõe Jesus a si mesmo, ele vai ser falso. Todos os cristãos são obrigados a serem falsos, assim como todos os hindus, todos os jainistas, todos os budistas, porque estão tentando ser alguém que não podem ser. Ninguém pode ser Gautama, o Buda. Qualquer pessoa pode ser um Buda, mas não Gautama, o Buda. Buda quer dizer desperto, que é um direito inato de qualquer um. Qualquer um pode ser um Cristo, mas não Jesus Cristo, pois Jesus é um indivíduo. Cristo é um outro nome para o estado de Buda. É o estado supremo de consciência.
Sim, isso é possível. Há um potencial para qualquer um. As pessoas podem florescer e desabrochar na consciência de Cristo, mas nunca podem ser Jesus. Isso é impossível, e é bom que seja impossível. Mas é assim que as ditas pessoas religiosas têm vivido, tentando seguir outra pessoa imitando. Ora, uma pessoa que imita não pode ser simples, pois constantemente tem que se adaptar à vida, às ideias do outro e a quem imita. Uma pessoa realmente inocente segue com a vida, simplesmente flui com a vida, sem nenhum objetivo. Aquele que tem um objetivo não pode ser inocente. Terá que ser esperto, astuto, manipulador, terá que planejar e terá que seguir determinados mapas. Como é possível ser inocente? Ele estará carregando tanto lixo dos outros? E com isso, será apenas uma cópia de Jesus, de Buda, de Mahavira, ou seja, não será o original. Muito antigamente dizia-se: encontre sua face original. E o único meio de encontrar a face original é abandonar tudo o que é imitação. Quem vai decidir qual é a exigência? Ninguém pode decidir, e qualquer decisão está sujeita a provocar incômodo, pois a vida pode não se revelar do modo que se espera. A vida nunca realmente é da maneira que se espera. A vida é uma surpresa constante. Não se pode prepará-la com antecedência. A vida não precisa de ensaio. A pessoa precisa ser espontânea. Isso é a inocência. Agora, para ser espontânea, não pode ser cristã, não pode ser hindu, não pode ser budista, tem que ser um simples ser humano. A simplicidade não é uma exigência, mas um subproduto da inocência. E vem como se fosse a sombra da pessoa. Não se tenta ser simples. Ao tentar ser simples, o próprio esforço destrói a simplicidade. Não se pode cultivar a simplicidade, pois uma simplicidade cultivada é superficial, e a simplicidade tem que seguir a pessoa como uma sombra. As pessoas não precisam se preocupar com isso, não precisam olhar para trás repetidas vezes para ver se a sombra as está seguindo ou não, pois a sombra é obrigada a segui-las. Basta atingir a inocência para que a simplicidade venha, como um presente de Deus. E inocência significa tornar-se um não-mente, um não-ego, abandonar todas as ideias de objetivos, realizações, ambições e viver conforme as coisas acontecem, momento a momento. Portanto, não digo às pessoas para serem celibatárias. Sim, um dia o celibato pode ocorrer, mas não será algo a ser praticado, será algo que se verá acontecer. Sim, com certeza. Antes de se tornar Buda, a pessoa se torna celibatária. Mas é bom lembrar que isso não é uma exigência. Lembre-se a todo instante, não é uma exigência ter que cumprir isso para depois se tornar um Buda. Não, se a pessoa simplesmente ficar cada vez mais consciente de sua mente, à medida que a pessoa se tornar desidentificada com a mente e começar a ver que ela própria está separada, que ela não é a mente, a pessoa vai deparar com muitas coisas acontecendo com esse desaparecimento da mente. A pessoa vai começar a viver momento a momento, porque é a mente que coleta o passado e ela não pode depender dele. Seus olhos ficarão claros e não cobertos com a poeira do passado. Ela estará livre do passado morto. E aquele que é livre do passado morto é livre para viver de forma autêntica, sincera, apaixonada e intensa. Ele pode se tornar ardente com a vida e com sua celebração. No entanto, a mente continua a distorcer, continua a interferir, continua a lhe dizer: faça isso, faça aquilo. É como um professor. Um praticante de meditação torna-se livre da mente, e uma vez que o passado não mais o domina, o futuro simplesmente desaparece, porque o futuro não é nada além de uma projeção do passado. No passado, determinada pessoa vivenciou certos prazeres e gostaria de repeti-los outras vezes. Esta é a sua projeção para o futuro. No passado, alguém enfrentou muitos sofrimentos e agora projeta para o futuro que ele não quer aqueles sofrimentos novamente. O futuro de uma pessoa nada mais é do que uma forma modificada do passado. E uma vez que o passado deixa de existir, o futuro também desaparece. Então, o que resta? O momento,
presente, agora. Viver no aqui e agora é inocência. Você não poderá seguir os mandamentos religiosos se realmente quiser ser inocente. Um homem que constantemente tem que pensar sobre o que fazer e o que não fazer, um homem que está constantemente preocupado com o que está acontecendo e o que está errado, não pode viver inocentemente. Mesmo que ele faça o certo de acordo com seu condicionamento, não está certo. Ele está apenas seguindo os outros. Então, como é que pode estar certo? Pode ter sido certo para outras pessoas, mas o que foi certo para uma pessoa há 2000 anos não pode estar certo para ela hoje. Muita água desceu do Ganges. A vida nunca é a mesma, nem mesmo por 2 segundos consecutivos. Heráclito está certo. Você não pode pisar no mesmo rio 2 vezes. E eu digo, você não pode pisar no mesmo rio nem mesmo uma vez, por causa da forte correnteza do rio. Uma pessoa inocente não vive de acordo com determinadas exigências impostas pela sociedade, pela igreja, pelo Estado, pelos pais, pela educação. Ela vive a partir de seu próprio ser, de forma responsável. Responde à situação que o está confrontando. Assume o desafio, aceita o desafio e faz tudo o que seu ser quer fazer neste momento, e não de acordo com determinados princípios. O homem inocente não tem princípios, não tem ideologia. O homem inocente é absolutamente sem princípios. O homem inocente não tem nenhum caráter, ele é absolutamente sem caráter. Uma vez que ter caráter significa ter um passado. Ter caráter significa ser dominado pelos outros. Ter caráter significa que a mente ainda é o ditador e o homem é apenas um escravo. Ser sem caráter, ser sem princípios e viver no presente momento, assim como o espelho reflete tudo o que está à sua frente. A consciência do homem reflete e ele age a partir desse reflexo. Isso é consciência, isso é estado meditativo, isso é samadhi, isso é inocência, isso é piedade, isso é o estado de Buda. Portanto, não há exigências para a inocência, nem mesmo a exigência de se viver uma vida simples. A pessoa pode viver uma vida simples, pode se forçar a ter uma vida simples, e isso não vai ser simples. E pode viver em um palácio com todos os luxos, mas se viver no momento presente, estará vivendo uma vida simples. Pode viver como um mendigo, mas ele não será simples, se o seu esforço para ser um mendigo for algo que ele impôs a si mesmo. Se isso se tornou o seu caráter, então a pessoa não é simples. Sim, de vez em quando acontecia de até mesmo um rei ter vivido uma vida simples. Simples não no sentido de que não tivesse o palácio e as possessões, pois isso tudo estava presente, mas ele, propriamente, não era possessivo. Isso tem de ser compreendido. O homem pode não ter nenhuma posse e ainda assim ser possessivo. A possessividade pode existir sem que haja posses. Se assim for, então o oposto também é verdadeiro. A não possessividade pode existir com todos os tipos de posses. Pode-se viver no palácio e ainda ser totalmente livre dele. Interessante, né, esse ponto de vista que ele está trazendo. E eu sei que não é algo fácil de fazer. Então, lembre-se da diferença. A diferença não está nas posses, a diferença está na possessividade. Uma pessoa simples não é aquela que não possui nada. Uma pessoa simples é aquela que não tem possessividade, que nunca olha para trás. Esta simplicidade não pode ser praticada. Esta simplicidade só pode vir como uma consequência da inocência. Se a pessoa reprime, e é isso que é cultivo, então isso vai passar a vir de outra forma, de outro lugar. Desta forma, ela vai ficar cada vez mais complexa, cada vez mais ardilosa e calculista e mais disciplinada, e com um caráter que as pessoas respeitam e reverenciam. Se alguém quiser desfrutar de seu ego, a melhor maneira é ser um santo. Entretanto, se realmente quiser celebrar a existência, a melhor maneira é ser absolutamente normal, completamente comum.
e viver a vida comum, sem pretensões. Viver momento a momento. Isso é a inocência. E a inocência é suficiente. O homem não deve tentar se tornar simples. Milhões de pessoas tentaram e não se tornaram simples de jeito nenhum. Pelo contrário, tornaram-se muito complexas, emaranhadas na própria rede, nas próprias ideias. Sair da mente, isso é inocência. Ser um não-mente, isso é inocência. E tudo mais acompanha. E quando tudo mais acompanha, ela tem uma beleza própria, cultivada. É de plástico, sintética, não natural. Quando não é cultivada, é uma graça, é uma benção. E vamos para outra questão. Quais são as qualidades de uma pessoa madura? As qualidades de uma pessoa madura são muito estranhas. Primeiro, ela não é uma pessoa. Ela não é mais um self. Ela tem uma presença, mas não é uma pessoa. Segundo, ela é mais como uma criança, ou seja, simples e inocente. É por isso que eu disse que as qualidades de uma pessoa madura são muito estranhas, porque a maturidade dá uma sensação de que a pessoa já teve experiências, de que é idosa, velha. Fisicamente, ela pode não ser velha, mas espiritualmente ela é uma criança inocente. Sua maturidade não é só a experiência adquirida ao longo da vida. Assim, ela não vai ser uma criança e depois não vai ser uma presença. Vai ser uma pessoa experiente, bem informada, mas não madura. A maturidade não tem nada a ver com suas experiências de vida, tem algo a ver com sua jornada interior, a experiência interior. Quanto mais se aprofunda em si mesmo, mais madura é a pessoa. Quando atinge o próprio estado de seu ser, ela se torna perfeitamente madura. Porém, nesse momento, a pessoa desaparece e permanece apenas a presença. O self desaparece e permanece apenas o silêncio. O conhecimento desaparece e permanece apenas a inocência. Para mim, a maturidade é outro nome para a realização. O homem veio para a realização de seu potencial, que se tornou real. A semente veio de uma longa viagem e desabrochou. A maturidade tem uma fragrância, proporciona grande beleza ao indivíduo, proporciona inteligência, a inteligência mais afiada possível. Faz dele nada mais além de amor. Sua ação é amor, sua inação é amor, sua vida é amor, sua morte é amor. Ele é apenas uma flor de amor. O Ocidente tem definições de maturidade muito infantis. O que o Ocidente entende por maturidade é que o homem não é mais inocente, que amadureceu ao longo das experiências da vida, que não pode ser enganado facilmente, que não pode ser explorado, que tem dentro de si algo como uma rocha sólida, uma proteção, uma segurança. Essa definição é muito comum, muito mundana. Sim, no mundo encontram-se pessoas maduras desse tipo. Porém, o modo como vejo a maturidade é totalmente diferente, diametralmente oposto a essa definição. A maturidade não vai fazer do homem uma rocha. Ela o tornará muito vulnerável, muito suave, muito simples. É a questão da vida ser simples, né? E às vezes, para atingir essa simplicidade, como eu estava dizendo, é essa questão de resgatar algumas partes da inocência, da pureza, que a criança tem isso de forma natural, né? Isso já comentamos outras vezes ao longo do livro e é algo às vezes que aparece em atendimentos. O nosso conceito de ser forte é isso, né? Se tornar uma rocha, mas na verdade, se tornando uma rocha, a gente fica duro para reagir às coisas, a gente fica resistente a tudo. Mas até que ponto tudo tem que ser tratado com resistência e não de uma forma fluida, de uma forma leve, como a inocência e a pureza, né? Um modo de enxergar as coisas de uma forma mais leve. Muitas respostas, muitas questões se resolvem a partir de tu olhar de uma forma dinâmica, leve, fluida. No momento que tu te torna uma pedra, né?
nessa interpretação de maturidade, tu não consegue fazer as coisas de forma leve porque tu tem um peso, tu carrega um peso contigo. E aí vem o peso do passado que ele fala. Realmente, para nos tornarmos mais simples, temos que retomar a leveza, a inocência e a pureza. Certo? Foi uma boa reflexão, né? Esse capítulo de simplicidade. E aí, próximo capítulo, entramos no capítulo final, que é a liberdade. Então, nos vemos em breve. Até mais.